Pessoal, tudo bem? Sou o Luiz Gago, estamos aqui para mais um podcast. Hoje recebendo duas figuras aqui ilustres, parceiros de negócio. Primeiramente, vamos começar pelas damas, né? Val, fica à vontade, se apresenta, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Essa oportunidade aqui é assim, uma cereja assim, no bolo, né, da carreira da gente. Estou trabalhando na área de dados já há alguns anos, trabalho com tecnologia já há bastante tempo, né? E na área de dados há alguns anos. E a gente vem fazendo um movimento muito bacana hoje dentro do grupo Claro Empresas. A gente vem criando produtos de dados, a gente vem trabalhando ali fortemente em levar solução para os nossos clientes. E a gente pensa muito numa solução completa. Por isso até que a Eudata, né, é nosso parceiro nas entregas que a gente faz, e a gente está muito feliz e muito satisfeito com o que a gente vem fazendo juntos. Legal. Então essa é uma oportunidade bem bacana. Eu que agradeço aqui por esse espaço. Hoje você está como aqui na HITS? Hoje eu sou gerente de operações, né, basicamente gerente de operações da área de dados. E minha missão é construir produtos de dados. Legal. Levar para o mercado soluções que a gente faz internamente para o grupo e também faz em alguns outros clientes. A gente pega aquele projeto que deu certo e transforma esse projeto num produto. Essa legal. É a missão. Bacana. Márcio, me conta aí um pouquinho aí se apresenta, fica à vontade. Primeiramente, prazer estar aqui com o Gago. O Gago é um amigo de coração, com a Valéria também. Eu e a Valéria, a gente tem uma história pregressa aí. A gente estudou junto na UERJ em... Caramba, 98, legal. Talvez, 97. 98. Ih, século passado. Alguma coisa do século passado. A gente já tinha TI nessa época? E você também, um grande amigo. A gente conhece até antes de eu estar na HITS. Eu já conheci o Gago. Já tinha sido meu fornecedor meus tempos de Taesa. Então, um fornecedor amigo, né? Que tá assim, não. O fornecedor bom é aquele que na hora que você tá ferrado, que começa tudo a pegar fogo, que ninguém quer você, ele tá ali do teu lado. Pega o balde e joga água. Depois que você prospera, aparece um monte de gente para tirar foto, né? Mas o legal é naquele momento lá do aperto. Bom, eu tô na área de TI, vou fazer 30 anos ano que vem em TI. A gente, eu falo, né? Consegui criar meus filhos com isso, então isso pra gente é um grande presente de Deus, um grande privilégio. E hoje meu filho está na mesma área que eu consegui influenciar várias pessoas, sempre passando por aquele conceito de que a gente é um instrumento mesmo de Deus, né? A gente está ali para aprender tecnologia, mas ao mesmo tempo influenciar positivamente pessoas. Hoje estou na Global HITS, na HITS, uma empresa do grupo Claro Empresas, como gerente executivo de dados. É um papel extremamente importante. A gente tem um chapéu ali que move muitas famílias, muitas mesmo, né? Centenas de famílias estão ali girando em cima do nosso ecossistema. E, como a Valéria falou, a gente vem aí com essa parceria com a Eudata, nos momentos bons e nos momentos difíceis, a gente está ali, tá junto. Legal, parceria, né? Tem exatamente isso, né? Na troca. Val, me conta um pouquinho, só pra gente poder abrir aqui essa conversa, né? Como é que você começou? Como é que você chegou até aqui? Dá um resumo pra gente. Vamos lá. Tem bem esses 30 anos aí que o Márcio comentou, né? Também já estou bastante tempo na área. E eu venho de uma época em que a gente não tinha ainda os computadores pessoais, né, em casa. E era o início, né, da entrada dos PCs, né, na vida da gente. E um dia eu olhei para essa área e pensei assim, cara, isso é uma coisa próspera. A gente passa por alguns ciclos, né, na vida em que a gente fala assim, alguma coisa é uma moda, mas isso é uma coisa que vai ficar, né? É uma mudança, né, uma ruptura que a gente está vivendo. Isso vai acontecer e eu quero conhecer isso, eu preciso estar nisso, porque o futuro será esse, né? Então eu comecei, né, a estudar na área, fiz a minha graduação em tecnologia. Depois de um tempo eu fui para a UERJ, foi quando eu conheci o Márcio, né? Foi uma primeira pós-graduação que eu fiz em análise de sistemas. Trabalhei como programadora, trabalhei como analista de requisito, analista de negócio. Passei por todas essas, né, vamos dizer assim, essas etapas que a gente passa na vida. E o Márcio, sempre um grande incentivador. Como ele falou, a gente se conhece já há muitos anos. A gente trabalha junto hoje, mas a gente já trabalhou junto em outros momentos da vida também.
O filho dele está na área de TI, o meu está também. Caramba. Os nossos filhos se conhecem desde criancinha, desde bebezinho a gente viu, né? Um viu o filho do outro nascer, os filhos, a gente tá ali junto. Essa foi uma coisa muito positiva. A TI, ela nos uniu. E eu falo para ele, né? A única união que você nunca vai se divorciar. Não pense nisso, não vai se divorciar de mim nunca. E a gente vem fazendo um trabalho, é árduo, né? O trabalho, mas a gente tem uma sintonia boa, a gente trabalha bem juntos. E hoje estamos lá na Hits Brasil, na área de dados. É uma área que vem ganhando uma força muito grande dentro da empresa. A gente vem fazendo um trabalho muito bacana lá. A gente atende principalmente, né, o grupo Claro Empresas e atende também mercado. E nessa trajetória toda, durante todos esses anos e passando por diversos segmentos, né, também, já trabalhei em diversos segmentos de negócio, já trabalhei em varejo, já trabalhei em administrativo, já trabalhei com entretenimento, muitos segmentos de negócio. Isso é uma das coisas boas também que a TI nos proporciona, né? A gente nunca está na rotina. Verdade. E tem gente que até prefere uma rotina, mas a gente é movido a esses desafios, a entender um negócio novo, entender uma regra de negócio nova, um cenário totalmente diferente. Quando a gente começou aqui com o telecom, atendendo o telecom, era um cenário novo, um cenário diferente, mas hoje a gente já domina também. As regras já dominam um pouco do que é o negócio do cliente. É um cliente grande que nós temos do grupo, que tem uma diversidade muito grande também de projetos. Então, a gente atua em diversas frentes. E isso é sempre muito legal, né? E para o jovem que está nos ouvindo, a gente deixa, né, também como uma mensagem positiva, que é isso, é uma área que te proporciona um crescimento muito grande. E a área de dados, principalmente, de analytics, que hoje em dia ninguém consegue mais medir nada se você não tiver, né, ferramentas, se você não tiver processamento, porque o volume de informação que a gente é confrontado hoje em dia, ele já ultrapassou toda a capacidade humana de processamento. Então, se especializar na área de dados, né, para o jovem que está buscando alguma coisa, é um conselho que eu deixo aqui, que levei para casa, o Márcio levou para casa dele, nossos filhos hoje estão também na área de TI. Daqui a pouco tá nessa. Eu brinco que a gente é chato, né? Porque às vezes eu tô na roda de amigos, que não é da área de tecnologia, e eles estão comentando alguma coisa, eu sei falar daquele assunto, eu sei que aquele assunto é um pouco diferente, mas eu já nem dou mais minha opinião para não ficar chato. Porque a gente conhece médico, muito. Né? A gente fica ouvindo e fica fingindo ser leigo. Porque a gente já passou por como você falou, por tantos projetos, varejo, oil and gas, mídia, e você conhece um pouco de tudo e aí você fica chato, né, Márcio? E é prazeroso, né? Eu acho assim, o que a gente tem de... Quando vai passando o tempo e a gente vai se mesclando com os jovens. Você faz muito isso na Rio Data. A gente também estimula muito isso. É juntar um pouco do jovem com a galera experiente. Eu adoro equipes mistas, em que você consegue trazer diversidade, pegar opiniões diferentes. Então, até quebra um pouco esse paradigma do jovem achar a gente dinossauro e a gente achar eles Nutella. Na verdade, quando essa troca ela é positiva... E a gente tem a humildade de receber um toque, fala, pô, isso aqui não é mais assim, isso é assado. Ou então, pô, já mudou. Quantas e quantas vezes eu estive assim, achando que eu estava muito bom de um determinado assunto, aí um jovem fala assim, você não conhece tal tecnologia? E aí você tem que falar assim, não, me mostra. Porque se você fala assim, isso aí com certeza não é nada, porque eu conheço a outra que é muito maior. Se você for por essa linha... você não aprende, né? Nós somos seres que viemos para esse planeta para aprender. Então, de vez em quando a gente ensina. Mas se a gente estiver sempre disposto a aprender, esse mix acontece muito bem, né? Eu vejo o desenvolvimento assim, dos jovens, porque hoje em dia tudo é muito mais rápido. Nós aqui somos de um tempo que para você descobrir uma informação, você tinha que ir na biblioteca. Você queria saber quem ganhou o Campeonato Brasileiro em 1985, tinha aquele tio lá da padaria que sabia ganhar. Hoje está tudo acessível. Você tem excesso de informação. Então, tem determinadas coisas que você não tem mesmo como competir com o jovem. É melhor você pegar, se entregar e deixar ele passar. E ali, às vezes, você fala, cara, não vai por aí não. Eu já tive uma experiência parecida, eu acho que aí é um caminho mais longo. Vamos por aqui. E aí você vê também, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se expressa, você vê os jovens, ok, obrigado, vou por aqui sim. Né? Funciona bem. E esse caminho, Márcio, aproveitando aqui esse gancho aí, como é que foi esse teu caminho, tua jornada até aqui?
Eu sou filho de professores, né? Criado em subúrbio. E meu primeiro contato com o computador foi... O meu pai tinha cursos, meu pai era professor universitário, e nessa universidade ele tinha cursos. E lá tinha cursos de MS-DOS, Lotus 123, blá, blá, blá. E eu tive o contato com aquele computador que era o CP500, aqueles computadores TK2000. E em manutenção, meu pai levou um desses para casa, e eu comecei a ler manual e programar. Quando eu consegui fazer um joguinho, que eu chegava o botãozinho pro lado, eu atirava um botãozinho, ficou todo mundo impressionado. Falei, nossa, esse garoto tem talento, eu só larguei as coisas aqui, ele ligou, ele consertou, achavam que estavam quebrados, mas era um fusível que estava solto. Ele consertou. Aí meu pai falou, pô, ele é um gênio, ele tem talento. Não, nada, fiz nada demais, só segui o manual. Foi curioso. Só que aquele negócio, tutorial. aquele negócio me motivou de uma tal forma que eu falei assim, não, realmente, por que eu não posso ser? Aí eu comecei a fazer cursos e cursos, como ele já tinha curso, eu comecei a fazer curso. E a minha primeira experiência, por incrível que pareça, foi programando. Eu entrei no ensino médio e eu era o pior aluno, porque eu não tinha computador em casa. Aí eu fui trabalhar, fui vender pipoca, fui fazer um monte de coisa para conseguir comprar meu computador. Depois que eu comprei, eu comecei a empreender fazendo programa para farmácia, material de construção ali na minha rua. Na minha rua tem material de construção que até hoje usa o meu programa. Eu olho e falo assim, não! Você não tá usando isso não, né? Você... Já mudou. Mas funciona, aqueles que imprimem naquela impressora matricial, tá lá até hoje. E aí eu peguei gosto pela coisa, a carreira foi mais ou menos nessa linha. E depois eu, lógico, fiz faculdade, fiz a pós, a MBA, essas coisas. Mas acho que um grande salto na minha carreira foi quando eu tive uma primeira experiência internacional. Estava trabalhando, já era gerente de uma empresa, encontrei um amigo e ele falou, cara, eu sou diretor de uma empresa espanhola e me interessa voltar a trabalhar contigo. A gente tinha feito um software chamado Visual Kit 5, que era uma ferramenta que gerava sistemas sem programação. Era o no-code. O no-code de antigamente, né? Mas era muito bacana. E eu era o principal programador dessa empresa. E aí ele era o diretor comercial dessa empresa lá, e a Valéria trabalhou lá também. 2000, eu acho. E ele me chamou, isso anos depois, uns 7 anos depois, ele me chamou para ir trabalhar nessa empresa, e aí eu comecei a ter a experiência internacional. E, bom, falando sobre experiência internacional, eu acho que é uma coisa muito interessante, que pra gente, ainda mais assim, de origem simples, de subúrbio, tá? Você sempre acha que um cara que está trabalhando na Espanha, na Inglaterra, é alguém que teve alguma vantagem do pai, ou que tem algum dom especial. Às vezes você toma um golpe de sorte, como eu tomei, e dali pra frente, aquele empurrão, você vai se manter em pé, você vai, né, correndo. E ali eu comecei a estudar muito, tive que aprender outros idiomas, e essa empresa era muito boa, ela me dava toda a formação, era ligada com a Universidade de Cambridge, fiz curso em Cambridge. Então, aos poucos, eu comecei a ganhar uma repercussão tão grande na minha carreira, sempre apoiado, que tinha alguns momentos que eu falava assim, caramba, meu Deus, eu estou em Singapura, então eu fui para 17 países. Caramba! Projeto em Ásia, África, Europa, fiz muita coisa. E sempre com esse viés que a Valéria falou, de tentar aprender a regra de negócio. Então, fiz telecom, fiz indústria de bebidas, mineradora, e você começa a buscar falar a língua deles, né? Começar a falar a língua do cliente. Então, você deixa de ser um cara de TI e vira um cara TI negócio. Então, eu acabei tendo a oportunidade de fazer muito telecom. Todas as telecom do Brasil, TIM, Oi... Eu só não tinha trabalhado na Claro, por incrível que pareça, na Claro nem na Embratel. Aí quando eu recebi essa oportunidade para trabalhar na Claro e Embratel, eu falei, pronto, fechei o bingo. Fechei a cartela de checklist fechar. E aí foi isso, eu consegui, com o passar do tempo, fazer muitos amigos, né? No Brasil, fora do Brasil. Quando você vai ver, é tudo gente como a gente, normal. Sempre ali naquela luta também para pagar o boleto do dia 5. Famoso dia 5. E a experiência essa experiência internacional, quando eu voltei para o Brasil, ela me deu muitas oportunidades, me abriu muitas portas. Quando eu contava um pouco da história, principalmente porque eu fui diretor de uma empresa de previsão estatística. Então, na Europa, previsibilidade é uma coisa muito real.
No Brasil, não. No Brasil, você tendo um post-it no teu computador, na tua parede, coisas que vão acontecer daqui a 2 semanas. Na Europa, não. Você faz realmente um planejamento de 10 anos, de 5 anos. Até a gente aqui se perguntar o que você quer estar daqui a 5 anos, dificilmente você vai ter um cheiro. Você, cara, vamos embora, vamos indo, que na hora dá meu jeito. Lá, não. Então, a irreverência do brasileiro é bem vista lá, porque a gente acaba criando uma adaptabilidade muito grande. Em contrapartida para o brasileiro, você aprende a cumprir regras, porque a gente aqui tem um negócio do nosso jeitinho de desviar daqui. Não, vem cá, você não tem, mas... Não é ilegal, não. Fala nosso jeitinho mesmo de... Tem um termo aqui no Brasil que é: vamos ver se essa lei pega. Cara, é uma coisa de louco. Sai uma lei aí, vamos ver se ela pega. Como é que pode? Só uma lei. É lei, né? É lei. Não existe isso. Mas não tem isso, vamos ver se ela pega. Não, essa lei vai pegar ou não vai? E eles são muito assim, você vai num restaurante na Europa, você fala, não, tem como trocar o arroz por batata? Não pode. Ah, mas é só você tirar, não pode. Não, mas então eu quero sem a salada. Não pode, eu vou botar a salada e você tira do seu prato. Você não come, mas ela tá ali, então faz parte desse prato. E aí você acaba se acostumando um pouco. Então, essa troca também foi muito bacana. Eu aprendi muito a me posicionar de uma forma de previsibilidade e do cumprimento de regras daquelas que você não vai negociar. E eles também um pouco com o brasileiro com essa coisa de ver o problema. Fala, calma. Eu viro e mexe, né? Quando vem um problema pra gente, a gente nunca acha que aquele problema vai realmente parar a gente. A gente fica, vê esse problema aqui, vamos ver como é que a gente tira aqui da frente e tal. Então foi uma experiência muito bacana. E sempre com essa área de dados e com o conhecimento. É poder, né? Dados, quando você limpa ele, ajeita ele, bota a ferramenta certa e sabe interpretar, você tem o poder, você é escutado. Eu fui escutado por vice-presidente de companhia de telefonia, por presidente de companhia de bebidas. Você acaba, né? Você trabalhou comigo em logística também, numa 3ª ou 4ª experiência. O presidente da América Latina sentava ao meu lado sempre para conversar, porque você não fala por você. Você fala pelo que você está interpretando dos dados. Né? Embasado com os dados. Em dados. Então, o poder dos dados a seu favor é uma arma que você tem que ter. Isso é muito interessante, pegando um gancho, que a gente tem uma formação, a gente trabalha com jovens, né? A gente falou no início sobre isso, né? Sobre trabalhar com jovens e tal. E a gente fala muito isso com eles, né? Vocês vão aprender a conversar com os dados. E para eles é uma grande incógnita. Como assim conversar com os dados? Vocês falam isso? Eu ainda não entendi. Como é que eu vou conversar com os dados? Eu falei, vocês vão passar por uma formação e vocês vão entender como que você pega um dado bruto, você vai trabalhar aquele dado, até que você consiga fazer perguntas para esse dado. Nesse momento, você estará conversando com o dado. Quando você consegue gerar um indicador de performance que vai te mostrar como que está a performance da sua equipe, você está conversando com os dados. Você está pedindo a ele, né? Como é que está a performance da minha equipe? E aí, todo aquele gráfico que será gerado são os dados te respondendo. É nesse momento que você aprende a conversar com os dados. E quanto mais a gente conversa com os dados, mais a gente quer saber de coisas, né? Mais a gente quer que aquele dado entre com a previsibilidade. Então, se hoje eu estou trabalhando dessa forma, se eu continuar fazendo desse jeito, como eu estarei daqui a 6 meses? Como a minha equipe, o que eu preciso fazer para melhorar a performance da minha equipe? Então, são insights que os dados vão trazendo e que, com isso, a gente vai levando essa conversa, né, entre aspas, com os dados, mas é uma coisa muito interessante quando a gente consegue despertar o jovem para realmente como que é o trabalho dentro da área de dados, né? Você, pegando um pouco do teu gancho. Eu há um tempo atrás, esse negócio de ficar viajando, né, ficando fora do país, você fica muito solitário. Eu criei meus filhos assim, várias vezes tendo que conversar com eles pelo Skype. Né? Estou assistindo, tá, você, né? Manda um abraço. Toda hora o Guga cita, o Guga cita a irmã, citou a irmã dele aqui. E aí eu comecei a escrever. Aí eu fiz um livro chamado Dados Falam. E aí eu tinha capítulos que era Dados Mentem. Enfim, ele ainda é uma coisinha ali de cabeceira e ainda é moderno, né? Eu fiz esse livro em 2011,
Mas ele ainda é porque moderno. o dado não perde, né, o valor, né? O dado continua sendo o valor disso tudo, né? E uma coisa que é engraçada quando você vê previsibilidade, né? As pessoas que trabalham com previsão aqui no Brasil, eles têm muita preocupação de acertar a previsão. Falar assim, ó, minha venda vai cair 7% no mês que vem. E ele fica lutando, cara, para ele acertar aquela previsão. Já quando você vai num país mais maduro, você fala, minha margem, sei lá, minha venda vai cair 7%. Quais são as ações possíveis num simulador, né? Tem muito simulador de cenário. Quais são os cenários que eu posso ter para que aquilo não aconteça? E se a minha venda, ao invés de cair 7%, subir 17%, todo mundo comemora, porque você não deixou cair. Aqui é um erro de forecast. Uhum. Então, eu acho que é um pouco dessa maturidade de como reagir, né? De como se comportar com a previsão, com os possíveis cenários, como evitar o cenário, como acompanhar. Eu acho que ainda é algo que aqui no Brasil a gente vai aos pouquinhos ganhar maturidade. Em relação a outra coisa que você falou, que é conversar com os dados, se você for olhar hoje a IA conversacional, como que ela reage, né, aos seus dados, a gente está, neste momento, vivendo uma coisa mágica. Uhum. Não é uma bolha, é uma coisa mágica. A gente juntou poder de processamento que poderia não ter acontecido. Sim. A gente tem hoje um poder de processamento surreal. Eu tive acesso a computadores quânticos. É que vocês, quando termina de assistir uma coisa daquela, ver, tocar, você fala, cara, meu Deus do céu, parece que você está no futuro. Uhum. Mas se você pegar um laptop hoje, a capacidade de processamento dele já é absurdamente maior do que eu tinha em 2011. Então a gente está num momento com uma capacidade de processamento absurda. Você está com as ferramentas de IA muito avançadas, mas muito avançadas. Você hoje consegue conversar. E a terceira é que você tem conteúdo disponível. Porque você poderia ter uma super IA, mas você não ter tanto conteúdo disponível. Uhum. Então aconteceu tudo no seu tempo. A gente hoje com esse tripé, e ele bem montado, e ele está numa velocidade em que está quase impossível estudar. A gente fala assim, você é sênior em alguma coisa, você tem que ter 10 mil horas de experiência. Um piloto de avião, você tem que ter 10 mil horas. Uhum. Não dá para ter 10 mil horas. Você mal aprendeu o OpenAI, você cai para um DeepSeek e aparece um outro. E a gente tem que fazer aquela formação, né, que é a formação T-zão, né? Ele é um T, então você é superficial num monte de coisas e profundo numa pequena parte de coisas. Então dá aquele T, né, que eu brinco de formação T-zão. A gente, por exemplo, que faz muito reunião com o cliente, não vou dizer que seja apoio à venda, mas a gente faz a parte, um embasamento técnico de uma venda, ou de um pré-venda, ou de um pós-venda. A gente tem que saber sobre diversos assuntos. É quase que inaceitável você puxar um tema e eu ter que correr aqui por baixo da mesa para bater um Google para ver o que é, porque a gente se prepara muito. Só que hoje já está cada vez mais difícil você entender, porque cada empresa tem sua história, tem seu legado e a variação do seu legado nas novas tecnologias. Quando você vai numa empresa como a nossa, que aborda dezenas, quase centenas de clientes por mês, é lógico que você vai bater numa variação de legado de alguma coisa que vai ser um termo que você nunca ouviu. Uhum. Cada vez mais, né, Márcio? Cada vez mais. Alguma coisa específica, né, de uma determinada área, né? E trazendo também, né, a mudança, seguindo, né, nesse tema, uma das coisas que é muito importante também quando a gente olha para a carreira é isso que o Márcio comentou, a capacidade de você desaprender e aprender o tempo inteiro. Então, né, antigamente tinha um negócio assim, você vai ser engenheiro, médico, né, ou professor, você vai fazer ali aquela graduação e dificilmente as coisas vão mudar. O médico ele vai se especializar ali, né, numa determinada disciplina. Pelo menos não a geração dele, né? Né? Mudava em 1, 2 gerações. Agora Demorava muito para aquilo mudar. Sim. Mas hoje em dia, tanto para qualquer área,
né? Até o engenheiro e o médico, e toda hora surge uma IA nova que está fazendo uma cirurgia à distância, e ele tem que entender aquele mundo ali. E no nosso mundo de tecnologia, tudo que você aprendeu lá no passado, esses 30 anos de experiência, se a gente não tivesse acompanhado toda essa mudança e tivesse ainda lá atrás, lá no XP500, lá que o Márcio comentou, que não é da minha época, só da dele. Essa é viva, né? Eu vejo só no Viva essas coisas antigas. Mas se a gente não tivesse também sendo curioso, olhando a tecnologia, olhando o que está mudando, a gente hoje não estaria aqui, não estaríamos empregados, estaríamos fazendo outras coisas na vida. Então, hoje em dia, essa capacidade de você desaprender, desapegar, né, daquilo que você aprendeu, porque tem outra coisa nova. E a gente precisa aprender essa outra coisa nova. A gente precisa saber falar pelo menos um pouco e entender qual é a área que a gente vai se aprofundar dentro da estrutura que ele falou, né? Então, isso tudo são insights que a gente também quer, né, compartilhar nessa oportunidade, porque muitas pessoas estarão olhando e muitas delas olham a experiência, né, que a gente traz para compartilhar e muitas vezes estão precisando desse momento mesmo, de alguém que venha trazer uma mensagem como essa. Mas né? Hoje eu estava até, aproveitando que vocês estavam falando, né, até quando a gente vai orientar jovens, eu tenho um pouco de... É diferente do que eu fazia, sei lá, 5, 6 anos atrás. Porque há 5, 6 anos atrás, eu olhava uma ferramenta que eu falava, essa ferramenta vai arrebentar. Cara, se especializa nisso. Hoje eu não consigo mais dizer isso. E isso é uma frustração para o jovem e, de certa forma, que eu não consigo cobrir. Eu digo, ele começa a entrar numa ferramenta, fala assim, para, outra. Para, outra. E ele para, mas eu não consigo me certificar, eu não consigo me especializar. Você tem, claro que existe ainda algumas ferramentas, mas cada vez menos. E cada vez as soluções, né, elas vão ganhando roupagem diferente, velocidade diferente, e vai acontecendo esse você deu o gráfico do tesão lá, né? E aí é interessante isso, né? Porque o jovem, ele tem um termo tecnológico muito forte. Ele gosta de falar de tecnologia, não de negócio. A gente que é cabelo branco, eu pelo menos e o Márcio, a gente já gosta de falar de negócio, né? E a tecnologia fica um pouco menos relevante. Não importa como eu cheguei lá. Importa o porque resultado. ela é meio, né? A tecnologia vai ser meio para você conseguir tratar um problema de negócio. Hoje, quando a gente vai num cliente, e a gente de vez em quando vai, o cliente ele quer uma solução de um problema que ele nem compartilhou com a gente. Mas como a gente entende de problema de negócio e entende de solução, muitas vezes a gente vai e o cara fala assim, não, eu só quero que você resolva aqui, traz uma IA para mim. Mas a gente, como assim, né? Mas é para quê? E muitas vezes o cliente não sabe o que ele realmente tem, o que é realmente uma dor para ele. Então, essa visão de conseguir compreender o negócio, ela realmente abre, às vezes, muitas portas para a gente conseguir trazer ele para um lugar onde a gente vai explorar um pouco da dor para encontrar uma solução que seja, né, perfeita para aquela dor. Eu vou trazer um outro tema aqui, que é a monetização de dados, né? Falando de dados, a gente tem sido exigido diversas vezes com o dado como um ativo mesmo. Por exemplo, eu sou uma companhia de águas. Poxa, ali ele tem, para a água chegar numa residência, ele tem uma série de detalhes que acontecem. Lógico, tem a ver com o endereço da pessoa que está lá, mas você consegue saber dados pelo volume de água que está indo para determinada região. Você consegue inferir que tipo de indústrias, de residências, se são prédios, se são casas, se você tem prédios bem populosos ou não, com sensores. A gente já está com uma indústria de sensores em tudo que você possa imaginar. Qualidade do ar, velocidade do vento. A gente tem algumas coisas de Smart Cities acontecendo que a gente consegue botar sensores em bueiros para prever para saber se ele está sujo ou limpo, para quando vier uma chuva, se ali é um local com risco de inundação, para você dar uma orientação para a equipe de limpeza
e limpar o bueiro A, B, C ou D para evitar que aquela região alague, cruzando com dados de institutos de meteorologia ou de sensores que mede índice pluviométrico e tal. Então, quando você começa a botar tudo isso num saco, você começa a ter potencial de venda de dados. Potencial não da venda do seu dado para fazer um crédito sujo no seu nome, não estou me referindo a esse tipo de venda. Estou me referindo a capacidade de armazenamento e processamento de dados, que hoje já é commodity, e está cada vez mais sendo barateado isso, permite você explorar o dado e o potencial do dado com coisas que você não conseguiria nem imaginar no futuro. Eu trabalhei há algum tempo em Singapura e eu tive a oportunidade de ir no centro de controle da cidade. O do Rio de Janeiro é muito bom, tá? Sim, verdade. Do Rio de Janeiro é muito bom mesmo. Mas eu fui, a última vez que eu fui em Singapura foi em 2014. Você sai de lá achando que você sonhou com as coisas que você vê. E quando eu vejo o Rio de Janeiro tentando acompanhar, você vê a gente lá na Clara Empresa tem um produto que ele é utilizado para fazer, que é o Geodata, que ele é utilizado para pegar dados estatísticos para ajudar no turismo. E aí cruza com dados de segurança, de trânsito, blá, 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 blá. O potencial dos dados está muito acima ainda do que as empresas estão explorando. Então você pega uma Geodata com um time, um monte de gente especialista em dados, os caras brincam. Você cruza dados de clima, logística, trânsito, segurança, mais dados públicos que você tem de determinadas redes. Nós fizemos algumas coisas interessantes para aluguéis de carro. Carro, então, a telemetria do carro é absurda. Você sabe, pela quantidade de combustível, se é gasolina ou etanol, se mexendo ali no combustível, quanto que vai gerar de problema de poluição, se tem mais álcool, se tem mais gasolina. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai para o cenário 2, além da monetização, que são empresas que estão monetizando isso, e aí para monetizar tem toda aquela questão da privacidade, da governança, da prontidão do dado. Você tem ao contrário, que são os cemitérios de dados, são empresas que vão captando e depois não sabem o que vão fazer com aquilo. Então a gente também é muito explorado em reuniões em que eles falam assim, cara, deixa eu te abrir meu coração. Eu não sei o que eu faço tudo com isso. Tô com uma conta absurda e não sei como monetizar, não sei como usar. Isso. E a gente ajuda as empresas, né? A gente diz que muitas vezes você tem um potencial para ter novas receitas. Porque muitas vezes você tem o teu segmento de negócio. E dentro daquele segmento de negócio, você armazena dados e você está sempre olhando para aquele segmento. Mas o conjunto de informação que você gerou ali, ele pode alimentar um ecossistema que você ainda não percebeu. E nosso trabalho é justamente esse, é trazer à luz essas oportunidades. Se eu pegar, por exemplo, o seu dado, ele comentou dados de telemetria, né, de automóveis. Se eu pegar esse seu dado e cruzar com dados de vias, a gente pode entender ali onde que estão os maiores ofensores para um carro. Se eu consigo pegar ali e fazer toda uma leitura em cima dos pneus, como é que você trocou o pneu, como é que seu pneu rasgou, em que momento ele rasgou, qual foi né, o local onde você sofreu esse acidente, quantos carros sofrem acidente naquele local. A gente consegue criar todo um ecossistema e cria uma linha nova de receita em cima daqueles dados. Então, como ativo, né? Dado como ativo. Exatamente. Como um produto novo para a empresa. Né, uma nova linha de trabalho, né? Uma nova linha de receita. Então, a gente tem essa visão também, né, essa visão do negócio, essa visão de como monetizar o dado, de como conversar com o dado, de como extrair tudo isso. Então, isso faz com que a gente consiga ajudar os nossos clientes em trazer muita luz em cima dos negócios e gerar né, um potencial muito grande em cima dos dados. Toda empresa é uma empresa de dados, algumas não sabem ainda. Exatamente, exatamente. Ou geradora ou consumidora, né? Hoje em dia todo mundo gera dado, né? A gente chama de pegadas digitais. A nossa própria locomoção aqui dentro da cidade para chegar aqui nesse estúdio, a gente deixou um monte de pegadas que são captadas, não pense que não são. São captadas. Inclusive tivemos agora recentemente o Web Summit,
né? E o prefeito esteve lá e ele falou que o Rio de Janeiro estaria investindo nos próximos anos para ser uma cidade de IA, né? Uma base de IA, uma base de inteligência, com foco nisso, né? Nos próximos anos. E eu queria aproveitar, vocês estavam lá, né? Sim. Inclusive o stand da Claro Empresa estava sensacional, parabenizo. Bombou, claro. Foi muito bom, muito bonito. Vi vocês lá também, foi fazendo a parte de vocês. O que vocês acharam do Web Summit aí, essa Valéria palestrou no Web Summit, eu acho que ela tem mais propriedade para falar do que eu, e aí, né, Valéria, como é que foi? Foi Experiência? O que tu achou? Foi maravilhoso, assim. É um evento em que a gente foi, né, participou internamente dentro do grupo de um concurso para ver que soluções inovadoras poderiam ser apresentadas. Nossa área criou um produto e esse produto foi escrito e foi vencedor aí dentro desse concurso interno e eu fui representar. Eu fui só representar, né? Mas porque os grandes cérebros estavam, né, por trás da criação de todo o produto. E aí foi uma experiência incrível. Esteve comigo lá a nossa diretora de operações, esteve lá palestrando junto comigo e mais um representante do nosso cliente também, que já conhece esse nosso produto. Ter a interação, receber o feedback, ver as pessoas prestando atenção. Como você falou, o stand estava muito bem posicionado. Ele estava com eventos, assim, de hora em hora tinha um evento diferente. Então, as pessoas começavam a assistir viam o que vinha pela frente e ficavam ali assistindo. A gente mesmo quase não conseguiu rodar muito dentro do evento como um todo, porque a gente estava ali, né, participando dos eventos que estavam acontecendo dentro do stand da Claro. Mas foi uma oportunidade de ver as áreas das startups, a gente entender que tem todo um volume, né, de startups, de empresas que estão trazendo soluções assim impressionantes. Eu tive a oportunidade de ver ali o pessoal muito apegado com IA. Então, essa coisa da IA, ela está acontecendo, como eu falei, é uma ruptura que não existe mais como voltar. A IA, ela tem que ser uma aliada do nosso dia a dia. A gente tem que saber explorar muito bem ela. A gente tem que aproveitar esse momento em que as empresas estão investindo nisso. A gente vê grandes empresas investindo em formação, porque existe esse gap, né, de formação na área de TI. Isso é uma outra, né, fonte de preocupação. Então, as empresas estão lançando bootcamp, as empresas estão lançando parcerias com universidades também, para trazer esse jovem para o mais rápido, né, possível para o mundo real, para que ele consiga aplicar em todas essas soluções. Os grandes players de mercado também, fornecedores dessas soluções, também estão trazendo, né, oportunidades de fazer essas formações. E no Web Summit a gente viu muita coisa bacana. E às vezes até um pedacinho, né? Como eu falei, a gente não tinha muito tempo para estar circulando muito na feira, mas o que a gente conseguiu ver das grandes empresas é que eles estão abertos em criar esses espaços de experimentação para rapidamente experimentar, ver o que dá certo, ver o que não dá, corrigir o rumo e seguir, né? Então, acho que foi um evento assim de muito sucesso, e essa edição em especial, por conta de todo esse apelo em cima da IA e de como ela pode realmente trazer soluções e gerar produtividade e gerar aumento de receita e direcionar as pessoas das empresas para atividades, né, que sejam realmente atividades pensantes, atividades que gerem muito mais valor, né, para dentro das organizações. Essa foi a minha percepção do evento. Eu acrescento a diferença do Web Summit desse ano para do ano passado, que também só se falava em IA. E de outros eventos também que nós participamos. A gente participa muito de evento porque é uma forma da gente se manter atualizado. E como eu falei, a gente está muito exposto a cliente. A gente implemente que traga benefício para a empresa. Então, quando falo case, eu pergunto, qual o benefício que você trouxe? Eu trouxe uma redução de custo, eu trouxe um incremento na produtividade, eu produzo mais com menos, eu consigo fazer previsibilidade. E aí eu comecei a ver no Web Summit desse ano coisas já reais, com resultados que a pessoa já hoje já fala assim, tá vendo esse resultado aqui? Foi feita com essa IA. É diferente do que eu vi no ano passado, que fala assim,
eu Aí posso ela fazer pode isso, ela fazer, pode fazer aquilo, é. e você vai para Marte, e aí volta com uma Ferrari. Eu falo, ah. No final, você não via a conexão das coisas. Agora, eu comecei a ver experimentações. Me apresentaram um case lá de estampas, né, de roupas para moda, em que você, lógico, você tem os desenhistas, e eles hoje já começam a fazer probabilidade de determinada imagem que vai compor uma estampa, que vai compor uma coleção, qual a probabilidade de aceitação disso daqui a um ano. Como é que vai estar o mundo daqui a um ano? Como é que vai estar, pode ser que a moda, o gosto e tal. Então, caramba, você está falando de uma experimentação futura de algo que você só vai saber se vai dar errado se você fizer, botar para vender, não vender nada, testar. Então, você hoje consegue economizar um dinheiro que você vai deixar de gastar. Então, é um estudo de P&D na prática, sendo subsidiado, né, sendo bancado por experimentações de IA. Na verdade, bancada é você ter certeza que não precisa fazer aquilo, né? Eu achei muito legal, estou dando um exemplo, eu vi dezenas de exemplos, porque o fato de a gente estar ali no stand, você comentou, a gente quase não conseguiu ver outras coisas. Só de eu estar parado ali com a camisa da Claro, as coisas vinham até mim. Eu falava assim, venham a mim. Eu ficava parado e as pessoas vinham, não, tem uma startup assim que faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, vamos lá no teu stand que eu quero ver. Até, para mim, um dos destaques, né, foi a nova versão do Mitra, não sei se o pessoal aqui do canal já conhece, em que você ia conversando, eu quase morri, que eu falei que eu trabalhei fazendo o Kit 5, que era uma ferramenta que você... eu quero fazer um sistema de locadoras de vídeo. Naquela época, locadora de vídeo era... Bombava. Blockbuster, né? E ali você pode brincar de ir falando para ele. Eu quero um sistema disso, daquilo outro, eu quero que seja agrupado. Você vai cantando, ele vai desenhando para você até o ponto de fazer um BI e fazer uma IA conversando com dados, sem você encostar nele. Código. Eu falei, não, cara, isso já é bastante avançado. O pessoal do Meta falou que chegou alguém lá no stand com mockup do sistema. Não, tô com mockup aqui e tal. E a gente agora vai chamar um desenvolvedor. Ele, não, me dá essa mockup. Aí pegou, jogou lá. O sistema começou a desenvolver. Saiu quase tudo que ele precisava. Cara, não preciso mais pagar programador, não. Mas a ideia é que ele vai te adiantar o projeto. Sim, sim. Então, dali pra frente, você segue, lógico. Vai ter alguns momentos que você vai botar a mão na massa e tal. Sempre low code ou até no code. Mas com a vantagem daquilo que eu falei, de você experimentar, tentou. Imagina, se para eu ter uma ideia, para sair um sistema, como eles me mostraram um sistema lá de rotas, né? Um iFood ali, o tempo que você faz aquilo para você testar se dá certo ou não, se você vai ter engajamento interno. Até para fazer template, a gente gastava um tempão para fazer template. Ali já sai mais do que um template, sai metade do caminho andado. É um exemplo de coisas que eu vi lá. Eu vi, por exemplo, o Mitra, que para mim veio apresentado pela Udata, eu falo, caramba, a gente hoje já vê casos reais de coisas que estão ali, sim, já trazendo benefício imediato. Não é aquele negócio, não, nós, né, o gerundismo, né, vamos estar fazendo, vamos ter, né, não. Ali você eu peguei vários exemplos. Tinham várias startups ali muito boas. Muitas startups muito boas, assim. Tem uma cultura de startup, né, também, que é uma coisa interessante, né, que vem sendo formada dentro dos ecossistemas, né, que é uma cultura interessante. Os jovens têm buscado isso, porque, pelo menos pouco para trás, a gente procurava sempre empresas grandes para seguir carreira e tal. Hoje o jovem gosta dessa aventura em empresas menores, onde ele possa fazer tudo, onde ele tenha liberdade para andar, né? Isso é interessante também, né? Dessa cultura de startup, né? Porque é tudo muito mais rápido. A gente está vivendo, né, num momento de... É tudo 3 minutos, né? São os videozinhos que a gente vê por aí. Então, o jovem, ele tem essa necessidade de acelerar muito as coisas. Quando ele entra numa startup em que hoje ele começa a fazer um projeto, daqui a pouco aquele projeto foi lá, testou, não deu certo, volta e faz de novo e refaz, agora deu certo, agora vamos implementar, vamos fazer o ciclo de vida daquele produto. Tudo muito dinâmico. Eu acho que é isso que a gente vem vendo hoje nessa nova geração. É a necessidade desse dinamismo. Porque às vezes você entra numa empresa, a empresa
né, um pouco maior do que isso. Aí você leva, às vezes, um mês para conseguir todos os acessos que você precisa mês é pouco. para Onde é o começar a banheiro? trabalhar. Onde é o banheiro? Um mês. Ó. Entendeu? Todos os acessos que você precisa, porque É verdade. passa por diversos processos que eu acho que são Abrir chamada, válidos, né? Não estou dizendo são. que... Não estou querendo aqui dizer que isso não é importante. É muito importante, principalmente em grandes organizações. Mas a necessidade do jovem, né? A velocidade com que o mundo está mudando. Você começa de manhã com uma coisa nova, de tarde aquela coisa nova já passou. Já não é mais isso. Então, acho que esse dinamismo é que faz o jovem buscar muito uma startup e a oportunidade também de passar rapidamente por diversos ciclos. Sim. Então, rapidamente, a carreira dele, 6 meses trabalhando numa startup é muito diferente de 6 meses trabalhando numa outra empresa mais tradicional, vamos dizer assim, né? Pela quantidade de coisa que se aprende naquele tempo. Sim. Né? Acho que é por aí. Eu vou fazer um gancho, né, com uma fala inicial minha, quando falou assim, como é que você começou a carreira? E eu falei que eu tive a oportunidade de fazer cursos. E a sequência dos cursos foram me trazendo o estímulo. Repare que naquela época era isso mesmo. Você tinha que ter um horário no sábado para sair fazer um curso de meio-dia às 18 para aprender. Repara que a própria grade curricular e o tipo de coisa que ensina era muito mais lenta, era presencial e ele consumia um tempão para você chegar num estágio que não chega nem perto do que a gente está falando hoje. Eu aprendi a programar em Clipper e me senti um deus. Que eu fazia programa que, né, podia fazer para um material de construção. Hoje, o tempo o conteúdo está sendo ensinado também em formato de shorts. Sim, sim. Você aprende muito rápido e a gente aqui fala muito de jovem, né? Aí, fazendo uma analogia com um pouco do que eu vivi na Europa e na Ásia, aqui a nossa pirâmide tem mais jovem. Então, só que você quando vai para um país mais antigo, Inverte, não. você tem pessoas reposicionando a carreira. Você tem um cara de 42 anos que precisa se sentir um jovem, porque aquela carreira que ele tem já não tem mais vaga. E a TI permite isso. Não é só um jovem que aprende. A gente tem um exemplo lá, que é a Soul Code, que é um parceiro nosso que forma pessoas que estão fazendo além dos jovens, né? Eles fazem migração de carreira. Então a gente tem lá pessoas que eram motoristas de aplicativo, hoje é um programador de IA, pessoas que eram químicas, biólogos, hoje estão trabalhando com analytics. Então, aqui a gente tem uma parceria com uma empresa que faz essa formação em base de resgate, né? E eu vi muito isso na Europa, pessoas que eu olhava o currículo e falava assim, que esse cara quer trabalhar aqui, cara? O cara é, sei lá, físico. Aí eu passava o currículo para a menina do RH, nossa, que joia preciosa, como ele já sofreu, ele vai ser ótimo pra gente. Olha como é que... Inverte, né? Inverte. Eu falo, caramba, o cara se ferrou todo, porra, o currículo dele não bate com nada, com Léo com Creu, olha aquele negócio assim... Nossa, como ele errou, como ele tentou, como ele buscou, como ele se reinventou. Aí eu comecei agora, quando tudo é o preconceito, né? Você tem ali um conjunto de coisas que você bota as caixinhas na tua cabeça e quer que todo mundo caia naquela forma. Só que quando você começa a lidar com outras culturas, você muitas vezes aprende isso. Então, aqui no Brasil, a formação dos jovens é realmente fundamental, porque a gente hoje já vive um gap de tecnologia. A nossa mão de obra já é insuficiente para o tamanho de demandas que a gente tem. Eu sei porque a gente tem projetos que pedem 900 pessoas em poucos meses. Isso. Como é que eu vou encaixar 900 pessoas de uma determinada, ou 2, ou 3, ou 4 tecnologias? Você não cata, porque o processo padrão, que é, vou procurar uma pessoa no LinkedIn, vou chamar um headhunter para procurar aquela pessoa. Você tem que fazer aquela pessoa. Então, empresas grandes como a nossa já têm academias para formar pessoas com essa pílula de conhecimento, de forma que ele consiga rapidamente experimenta em projetos dentro do grupo, seja projetos de inovação ou projetos que são um pouco mais simples, acertos, para que aquele cara vá ganhando o corpo e que em 1 ano, ou 6 meses, ou 7 meses, você já possa
começar a colocar ele dentro de uma squad com pessoas mais experientes, até que ele fala, Ganhar pô, musculatura e tá pronto. Mas para formar um cara desse ainda é um ciclo de 1 ano e meio, 2 anos. Que já, pra é, você já ter é curto, né? 1 ano e meio, 2 anos, né? Já é curto para uma profissão nova, Sim, seja sim. ele jovem ou um Mais adulto experiente. mais experiente, ele consegue sair do zero to hero em 2 anos, né? É. O cara em 2 anos está fazendo coisa que você fala, porque ele já não programa mais sozinho. Ele é um cara que usa uma IA para apoiar ele. Repara, é como se a gente fosse fazer um trabalho do colégio em dupla com aquele colega nerd que sabe tudo. Você não sabe tudo, mas o cara que está do lado vai te ajudando. Então a IA, hoje, eu acho que a IA vai roubar emprego. Não, a IA vai ajudar você a somar. Então vai ganhar emprego aquele que sabe conviver melhor com a IA. Né? Nós temos um gap hoje de tecnologia que está faltando profissional. A IA também vem para absorver esse gap, Isso. capturar também, né? Entrar também para potencializar e aumentar a eficiência operacional do pessoal que hoje está... Qual é a dica que eu dou para quem está super familiarizado com as IAs? A gente fica brincando o tempo inteiro de jovem e maduro com Nutella e raiz, né? A gente sabe o fundamento do que está por trás daquilo ali. A gente foi lá escovar bit. A galera mais jovem, como está tendo que ter um aprendizado muito fugaz, que é o aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece, ele muitas vezes está perdendo os fundamentos e o conceitual daquilo ali. Qual é o problema? O problema é que se por algum motivo você tiver que editar algo que a IA não te deu, ou criar algo que ainda não foi criado, você perde a base do que é o fundamento daquilo ali. Então hoje a dica que eu passo beleza, é o tesão lá que eu falei. Você pode passar superficialmente sobre muitas coisas, mas algumas você precisa aprofundar. Conceitos de cloud, você tem que aprofundar. Se você errar, você perde custo, você vai infringir regras de segurança, você vai infringir regras de performance, você vai deixar de usar o máximo potencial dela. Aumenta custo. Então tem algumas coisas. Modelagem de dados também, né? Modelagem também é uma coisa... Modelagem, governança. Tem que então saber. tem algumas coisas que você precisa saber muito. Escolhe algumas desses pilares fundamentais. Que não mudam, né, Márcio? Você acabou de falar, né? Tá sempre atual, né? Exatamente. Se você for olhar esses que eu estou me referindo, eles já existiam lá no tempo que eu conheci Val, 1930. Que é, onde que eu vou botar o dado, né? Que é a infraestrutura. Antes eu botava no servidor, depois fui para um data center, e depois eu fui para uma cloud. Provavelmente daqui a um tempo esse negócio está em outro lugar. Tá? Cloud, né? Que TI tem muito assim. É a mesma coisa, mas aquele negócio fica cafona. Então daqui a dá pouco, um nome novo, né? Daqui a pouco o cloud é muito cafona, você tem que botar na galáxia. É isso. Mas a gente tá vendo, né, Márcio, essa evolução, a gente tá brincando aqui com o jovem e tudo, e adulto. Hoje, olhando aí um pouquinho já do futuro, tá muito difícil, né, Márcio, de prever o que vai acontecer, né, Val? Como é que... A gente tá no meio, e aí vamos passar um pouco do nosso ciclo, né? Como vocês falaram, nós não tínhamos computação, avançamos computação. Daqui a pouco chegamos ao PC, Personal Computer. Então temos agora uma revolução que é o computador em casa. Saímos do PC, internet. E aí outra revolução, uma mudança enorme pra gente. Avançando isso, vem processamento. Aumentou muito. Mobile, celular. São todas transformações que nós pegamos. Você está falando um pouco dessas revoluções e evoluções. Mobile avançou para nuvem, poder de processamento. Agora IA, né? Que é mais uma mudança que já tomou, todo mundo só fala disso. É engraçado que já está ficando até cansado, né? A gente já está cansado de ouvir falar de IA, apesar de ter tão pouco tempo que a gente de fato está começando a usar isso um pouco mais forte. Essas mudanças todas vêm para somar, com certeza, no mercado. Vocês entendem que quem está chegando agora, seja um jovem, alguém que está se reposicionando, consegue entender isso, consegue entender a história disso, essa profundidade que o Márcio comentou? Você acha que quem está chegando agora já está pegando carona no que está andando, ou ele tem essa dúvida do que foi do passado? Eu acho que eles estão pegando carona
e, em paralelo, tentando entender esses cenários. Eu acho que os jovens, ou quem está mudando de carreira, está olhando muito daqui, do que está acontecendo agora para frente. É mais ou menos como a gente olha toda a história que a gente não viveu, Sim. mas que a gente aprendeu. Nós não estávamos lá no descobrimento do Brasil, mas a gente tem uma história que conta como aquilo aconteceu. Então, toda essa experiência que a gente conta lá do passado, ele entra meio como uma história também, uma coisa distante, porque mudou muito. Sim. A gente está falando, como você mesmo colocou, dessas revoluções e evoluções. Tudo isso mudou muito. Então, não dá muito tempo e não vale muito a pena eu voltar para entender lá atrás como era um banco de dados relacional, como que eu criava aqueles relacionamentos, porque hoje as coisas estão lá em outros modelos, Então, Sim. talvez não valha muito a pena eu entrar numa profundidade. É importante eu saber que existiu e que evoluiu, mas entrar numa profundidade talvez não seja... não agregue tanto. O quanto eu preciso aprender agora. Então, como o Márcio colocou, eu preciso muito entender agora como é que esse negócio do dado na nuvem. A gente vê muita piada em cima disso. Eu vejo, às vezes, muita piada, A gente tem aí diversos humoristas que fazem muita piada com tudo isso. E, às vezes, o pessoal fala, mas se chover, o dado cai. As pessoas ainda não têm esse entendimento, de como é que é esse negócio do dado na nuvem. Então, eu acho que entender como funciona isso, como é essa estrutura, entender o que se faz com o dado que está na nuvem, qual é o volume de dados que a nuvem consegue absorver, como funciona isso. A gente fala muito de solução em nuvem e a gente fala muito sobre a escalabilidade, sobre a Sim. oportunidade de você rapidamente escalar as soluções. Então, para quem está entrando nisso, entender esses conceitos, eu acho que é essencial para que, como o Márcio falou, consiga fazer uma gestão, consiga entender, consiga orientar melhor o cliente em cima disso, da aquisição de soluções em nuvem. Mas o mais importante é aprender mesmo daqui para frente. Como é que eu utilizo as soluções de IA para trazer melhoria de performance, para cuidar de ações repetitivas dentro da empresa, para acabar com aquela área que existe em muitas organizações, que são os experts em planilhas e macros, e criar ali soluções a partir de planilhas. Nada contra as planilhas, mas eu não posso deixar o meu negócio preso numa planilha, porque eu não tenho consistência de dado nenhum ali dentro. A planilha ela não tem uma segurança que uma solução tem. Então, acho que é olhar para isso, sabe? É como é que a gente consegue trazer soluções que ajudam as empresas a estarem o mais robustas possível para que eles consigam também escalar os seus negócios mais rapidamente, com segurança, com governança. Enquanto você estava falando, parecia que você estava buscando assim, o que vem daqui para frente? Como é que eu vou prever o que vai acontecer? Aí a gente entra lá nos Jetsons, né? Como é que era? Aqueles robozinhos. E aí o pessoal também fala muito dos Simpsons, né? Consegue prever. Eu acho que está tão acelerado que esses caras não vão conseguir mais. Escrever mais, então eu tenho algumas visões filosóficas. Uma delas quando a gente separa a era antiga, moderna, né? Se você for olhar isso, eu acho que nos livros de história, lá na frente, vai ter um corte exatamente agora. Que você tinha a Revolução Industrial como um marco que cortou eras. Idade antiga, Idade moderna. Média, Idade Moderna. A gente agora não sabe. Idade contemporânea. Mas a vai gente ter um nome. Já estamos criando o nome dela. Digital. Na minha visão, eu acho que o nome vai ser digital mesmo. Mas eu acho que a IA vai cortar, porque mudou completamente o processo. E ainda não. Todos os processos mudaram, né? Isso. Ainda não está do jeito que eu estou falando. Sim. Mas já é o início dessa... vocês tendo acesso a IA geral ou a computação quântica, tendo acesso a algumas dessas coisas que eu tive o privilégio de ter acesso, você vai fazer... Ferrou, cara. Ferrou, porque quando a própria IA começa a programar ela mesma,
Ao invés de você ter um cara, eu todo feliz no Web Summit que eu fui falando e desenvolvendo um sistema, imagina que num determinado momento eu não preciso falar nada, elas começam a criar coisas em loop, e aí você já não sabe muito para onde vai parar. Então, primeiro seria essa, o Nostradamus aqui do Márcio, que vai ser um corte mesmo, eu acho que é significativo ao ponto de ser uma mudança de era. Segunda coisa, a IA, ela é muito boa naquilo que o humano é ruim. Por exemplo, a gente foi escutar. Se tiver um falatório aqui, a gente não consegue entender muita coisa. A IA consegue captar o som, reproduzir, mudar de idioma, ou pegar um contexto e... Isolar também, né? A gente não A IA isola, é muito boa em reconhecimento de imagem, em gerar imagem. Então, eu tive a oportunidade lá nesse centro que eu me referi, de olhar mesmo as pessoas andando e o quadrinho marcar de verde, de vermelho, de amarelo. Se a pessoa tem problema de crédito, problema de violência doméstica, problema de comportamento no transporte, de assédio. Online, cara, com aquela cambada de gente andando na rua, gente pra caramba, pra lá, pra cá, carro. Eu falei assim, meu Deus do céu. Isso é 2014. Certamente o do Rio deve ter alguma coisa parecida. Reconhecimento de imagem. E hoje você tem geração de imagem. Você tem... hoje, quando você vai abrir um chamado de uma ocorrência policial ou de uma ocorrência numa empresa de transmissão de energia, é falado. Cara, eu tô com um problema aqui, caiu um fio, você tem um sotaque, tem um cara que não falou bem, tem a qualidade né, tá chovendo, porra, o sinal não tá legal, o cara falou. Aí pega aquele negócio e trata para você. Eu tô dando um exemplo, mas eu posso te dar, sem brincadeira, centenas. Se eu pegar um papel aqui e ficar escrevendo, eu consigo trazer centenas de exemplos em que a IA é muito melhor que o humano. Por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, quantos riscos trabalhista, ou processual, ou de propriedade intelectual eu cometi, Valéria cometeu, você cometeu, citando frases que são de outras pessoas. Isso tudo está acontecendo o tempo inteiro. A IA pega isso tudo, cara. Vai lá, olha Código Penal, olha Código Trabalhista, e consegue botar quantos documentos transitam numa empresa, quantos chegam por e-mail que ela consegue categorizar quais daqueles ali precisam ser respondidos mais urgentemente, ou que o texto que você respondeu não é suficiente para responder aquilo ali e já te mandar um alerta, porque você tem que mandar. Aí o cara responde, não foi isso que eu falei, Márcio, foi tal coisa. Aí eu vou ler, cara, olha o tempo que se perde nesse negócio. Olha que loucura. Quando a IA fala assim, pô, cara, amigão, o cara tá perguntando se você tá com fome, tu tá respondendo que restaurante vocês estão discutindo qual restaurante você vai comer, responde sim ou não se tá com fome. Entendeu? Então, funciona de um jeito em que a IA vai realmente suprir ou apoiar como um copilot, como um copiloto, as ações humanas. Aí a gente vai decidir se quer que ela assuma o controle ou se você quer que ela só te apoie, mostre as opções. Aí eu dei o exemplo de um suporte desse aí numa empresa de transmissão. Cara, você pode fazer isso para resolver o seu problema. Aí o cara vai olhar e fala assim, cara, tava esquecendo... E sugiro essa. Tava esquecendo Tava esquecendo do aqui, ponto 2. Ele serviu essa. como um copiloto, ele me ajudou. Ou então, não, eu não quero nenhuma dessas, cara. Eu sei que tá falando, cara, regula essa IA aí que ela não tá legal. Mas num determinado momento, eu já falei aqui, né? Nós já falamos. Revolução na educação, revolução nos transportes. Hoje você não sai mais de casa sem ver... Você sabe para onde você está indo, mas ainda assim você escolhe a melhor rota, porque ele vai saber como é que está o trânsito. Isso. E ele não está nem falando numa cidade como o Rio de Janeiro, se cruzar, se está tendo tiroteio ou não, se está tendo risco ou não, se aquela rua está iluminada, está com algum problema de iluminação ou não, porque aumenta o índice de violência. Ou seja, imagina como vai estar daqui a 5 anos. E aí algumas capacidades humanas vão ser realmente, na minha opinião, substituídas ou meramente auxiliadas pela IA. Mas outras habilidades humanas, eu acho que elas vão seguir sendo humanas. E aí, uma outra ruptura que a gente tem que começar a ter é como é que a gente usa melhor. A gente vai ter que se diferenciar.
sendo cada vez mais humano. O que o humano tem de bom e que uma IA não vai conseguir ter? Senso de amor ao próximo. A gente vai voltar lá para Jesus. Senso de amor ao próximo, falar a verdade. Porque, cara, falar a verdade ou falar mentira é uma opção. Mas para uma IA, já não dá mais para ficar mentindo tanto, né? Ela consegue rapidinho, né? Cruzar um monte de coisa, bater um monte de coisa, ver tua expressão corporal, ver teu batimento cardíaco. Não, cara. Então, em algum momento, eu acho que o humano também vai precisar se ajustar para lidar melhor com a IA. Não, eu concordo plenamente, até porque, para que a IA faça tudo isso que a gente espera que ela faça, é necessário que ela tenha um contexto que é o humano que cria. Então, para que ela consiga processar alto volume de dados, para que ela consiga trazer respostas, é necessário que tenha um humano que traga o treinamento para que ela conheça aqueles padrões e, a partir daí, ela consiga auxiliar. Então, já começa, né, que ela sozinha ela não faz. Ela precisa que tenha ali instruções para que ela consiga seguir. Então, já tem aí o que o Márcio falou, né? A nossa capacidade de trabalhar com a IA, de trazer a IA para dentro do negócio para ser ali, né, o nosso 12º jogador, para que ela nos ajude o tempo inteiro a melhorar a nossa produtividade dentro das empresas. Mas essa questão que ele falou, e ela sendo bem treinada e sendo bem validada, ela pode muito bem substituir diversas tarefas que são tarefas repetitivas, que são tarefas que a gente sabe que existem nas empresas e que elas não são elas são necessárias, mas elas não agregam valor ao negócio em si, né? Mas ela precisa ser executada. Então, essas tarefas eu acho que a IA pode muito bem substituir uma atividade ali como, né, executando aquela atividade, e aquela pessoa que estaria fazendo aquele trabalho, ela está trabalhando em criar novos contextos para a IA, ela está trabalhando, né, com uma outra visão. Mas eu concordo que a gente está vivendo essa era digital. É uma nova era que a gente está chamando de digital, mas pode ser que criem outro nome para ela. Mas é uma ruptura realmente que a gente que está há muito tempo no mercado, né, vem acompanhando. E se as empresas que não olharam para isso ainda não olharem, elas terão aí, talvez, né, um fim, né? Elas terão como contar uma história de que eu fui, o que eu não consigo ser mais hoje. Vários exemplos de empresas, né, que não se reinventaram porque tá tudo... Isso. Sempre funcionou, vamos manter assim. Né, tem aquela frase lá, fizemos tudo certo e no final falimos, né? Você fez tudo o que tinha que fazer, mas você não se reposicionou. E agora, né? Ô, Márcio e Val, aproveitar que vocês são da área de produtos, né? E o Márcio também com uma grande experiência, essa história que você está contando. Eu percebi recentemente em 2 eventos, está muito forte hoje os produtos, né? Você criar produtos para entregar para o mercado. E consulting parece que está cada vez mais nichando. Né? Ou seja, existe necessidade do consulting, mas é nicho, o tempo todo nicho mesmo. Qual a percepção de vocês? E Márcio, o que você acha disso? Onde é que as empresas estão usando produto? Por que elas estão usando muito produto? E por que o consulting está ficando uma coisa muito específica, muito especial? O que até então, no passado, era altíssimo, bem hype. Bom, vamos lá. A gente tá com uma geração acostumada a abrir o celular. Você quer usar um aplicativo, você vai lá, baixa ele e habilita funcionalidades e usa. Então, o hábito de consumo está caminhando para você ter respostas rápidas e você consumir aquilo ali. Então, você vê que nosso índice de endividamento aumenta porque as pessoas querem aquela viagem. Ela vai lá, pega o crédito, não deu, ela vai ali, habilita um outro cartão de um outro banco, já sai com outro crédito e vai ali e materializa. Então, você quer viver o seu melhor momento agora. E a venda da consultoria, meramente tal como
era alguns anos Diga atrás. o que você precisa que eu faço para você. Diga qual é a sua dor que eu te ajudo. E você espera, você não está querendo um negócio especial para você, você vai demorar tanto. Aí a consultoria vendeu um pacote de horas em que eu vou deixar os profissionais disponíveis para você. Aí você vai no teu tempo, amigão. Vai no teu tempo. E o cara está aqui, você vai pedindo, ele vai te entregando e vai no teu tempo. Cada vez mais. Eu nunca trabalhei numa empresa em que de um ano para o outro não suba um sarrafo dizendo agora você vai ter que vender mais, você vai ter que gastar menos. Ou toda empresa, ela quer eficiência operacional. Então o budget da TI, ou o budget, né, o orçamento da TI ou das áreas de negócio em si, estão, em sua maioria, cada vez reduzindo mais. E o conceito da consultoria segue, eu quero alocar mais pessoas, vender mais horas. Inversamente proporcional, né? Está inversamente proporcional. O que você tende a fazer? São squads, em que você tem aquele timezinho ali pré-setado, a empresa te dá uma previsibilidade de quais projetos vão vindo ao longo do ano. Se possível, squads mistas com IA. Quanto mais IA você tiver ali, ou como copiloto, ou como ator mesmo, resolvendo coisas, mais rápido eu entrego o cara. Então eu vou vender um serviço de mais entregas com menos budget. E aí ele vai ter uma otimização daquele investimento em que o diretor de TI fala assim, pô, graças a Deus, eu com muito menos estou fazendo muito mais. E no ano que vem, eu vou te dar menos ainda, mas se você me der muito mais e alguma coisa que seja com foco no meu negócio, você está me trazendo mais resultado. Eu posso, junto com você, criar um produto, trazer mais receita. Aí quem está lá em cima vai olhar assim, opa, cada real que eu boto aqui, além de me trazer muito mais coisas, cada real que eu boto aqui está me trazendo produtos que estão me trazendo R$10. Eu vou investir aqui, porque quando TI é custo, a tendência é baixar custo. Mas quando ela é investimento, todo mundo dados, quer investir mais. Aí eu falo de monetização de dados, eu faço de produtização de ativos da empresa. Então aquela estratégia de vender consultoria por consultoria vai durar muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, o transporte urbano, o aplicativo vai acabar com o táxi. Não, ainda tem a senhorinha que pega táxi, o ponto de táxi está ali. Vai conviver. Isso. Não vai chegar o momento lá dos jets que os carros vão voar. Não, vai ter uns doidos aí que vão voar de carro e tal. Mas não vai parar de ter Fiat Uno. Tu vai andar na rua, vai passar uma assim, é velho, mas é meu, né? Vai continuar tá pago, tendo. É velho, mas tá pago. Então vai continuar tendo. Vai continuar tendo, cara, tranquilamente. Porque você tem perfil de pessoas, é humano. Um é mais conservador, o outro é mais, né? Tem ali os early adapters, os caras que... uma novidade eu quero, né? Mas você vai ter ali. Então, tem algumas empresas que quando chega no final do ano, o cara fala, não gastei meu budget todo. Bota mais uns caras aí, porque eu quero gastar o budget, senão no ano que vem eu não tenho esse budget. Então ainda tem tem isso, né? Ainda tem a velha gestão e você tem. Então, vai durar um tempinho ainda. Mas como tendência, eu acho que é fazer mais com menos. E de preferência entendendo o que o cliente pensa, e você vai ajudar ele a potencializar o negócio dele. Aí ele vai te olhar como investimento. Fala, pô, peraí, se eu boto mais dinheiro aqui, além de eu fazer mais projetos, eu consigo vender mais, eu consigo trazer novas coisas. Pô, eu vou investir aqui, pô. Por que eu vou pegar esse dinheiro? Vou botar na bolsa? Vou botar no... Não, vou botar aqui. Se eu estou me rentabilizando, se eu estou conseguindo trazer coisas que ninguém traz, eu tenho um diferencial, entendeu? É uma inversão de valores. E Val, você que está na área de produtos também, deve passar por isso todo dia, né? A provocação é essa, né? Sim, exatamente. E assim, e é muito engraçado também, interessante também, é que quando a gente fala de criar produto, de trazer novas receitas, de abrir novas frentes, as pessoas às vezes acham que tudo pode virar um produto. Então vem conversar comigo, Val, porque eu tô agora aqui com uma ideia e essa ideia pode virar um produto. E a gente tem que estar muito preparado para receber a ideia e começar a trabalhar junto com aquela ideia, mas primeiro olhando. Tá, eu tenho mercado para isso? Porque muitas vezes é uma dor muito específica sua, que eu vou resolver num projeto, mas que não necessariamente
existe um mercado com essa mesma dor. Então, primeira coisa que a gente vai entender é isso. Existe realmente mercado para esse produto? Existe. Quem são os meus concorrentes? Porque se existe essa dor, alguém já olhou também para ela. Então, existem concorrentes. De que forma eu me diferencio desses concorrentes? Aí é a grande sacada. É como eu vou me diferenciar. E muitas vezes eu estou me diferenciando porque eu já tenho uma IA que está pronta para ser acoplada numa solução como aquela. Porque eu já tenho ali conhecimento também um pouco de como eu posso fazer alguma coisa diferente, quer seja no atendimento. A gente vai para uma jornada de CX, a gente vai uma jornada de UX, para entender como que aquela experiência pode ser diferenciada para aquele público. Muitas vezes sai um produto novo, mas às vezes a gente também tem que engavetar algumas ideias. Porque já existem, por exemplo, muitas soluções gratuitas, né? A gente vê muito isso. Algumas empresas elas já lançam aquela solução gratuita, limitada, claro, mas que já ajuda, às vezes, as empresas a saírem, né, de um nível para outro nível. E, às vezes, o tamanho da empresa não exige um investimento maior, então aquela solução gratuita atende. Então, a gente tem que olhar para todas as ideias, sem desprezar nenhuma delas, mas olhar com esse cuidado, porque muitas vezes a gente pode embarcar no investimento e todo produto requer um investimento, quer seja para a construção dele, para o lançamento dele, né? Tem Sim. toda uma jornada atrás de um lançamento de produto. Sim. Então, todas as ideias são ouvidas, mas a gente tem que ter esse critério de saber medir exatamente o que realmente tem potencial para ser produto, o que não tem. E a gente tem encontrado muita coisa com potencial bacana de produto. E a gente vem trabalhando algumas ideias internamente, outras ideias a gente vem buscando parceiros para trabalhar junto com a gente. Algumas a gente leva lá, como o Márcio falou, né, para o próprio nosso centro de inovação do grupo, que é o Bion. A gente leva algumas ideias, a gente conversa muito com eles, para entender também o que o mercado está pedindo, o que o mercado, né, gostaria de ver de novidade. Muitas vezes a gente vai atrás dessas novidades e cria ali soluções junto com eles. É uma jornada muito legal. Isso eu não posso deixar de falar. É uma jornada muito legal, porque a gente é curioso, a gente gosta né, de trazer soluções, de pensar em soluções. E a gente tem até um certo orgulho também de quando o Márcio falou, né, lá no início, ainda tem empresas lá no meu bairro que usam um produto que eu fiz. Né? Apesar do produto hoje não atender mais a grandes mercados, atende a um determinado nicho, isso dá orgulho na gente, né? De saber assim, poxa, eu participei daquela criação, participei junto com o cliente daquela criação e é legal ver aquilo rodando até hoje, né? Então, a gente tem aí um futuro, falando um pouco, né, de futuro, um futuro legal, que caminhando para isso mesmo. Tá bem, será bem próspero, mas a gente precisa estar conectado. Acho que a mensagem que fica é essa. A gente precisa estar conectado com tudo que está acontecendo. A gente precisa entender, né, ter uma base para entender como a gente utiliza melhor, como o Márcio colocou, como eu utilizo melhor a IA para ser esse copiloto, mas deixando ali o humano ainda na tomada de decisão. Né? A IA, ela traz... ela é facilitadora no processo, mas o humano ainda tem que estar ali tomando a decisão final. E tem muita coisa que eu acho que está acontecendo no mundo nesse minuto que a gente está aqui conversando, que a gente ainda vai conhecer, talvez hoje ou amanhã, porque hoje talvez não dê nem tempo para conhecer tudo isso, né? Mas acho que a mensagem é essa, né? E a questão da consulting, você já atuou também no consulting? Já, né? Tem percebido sim. essa mudança do mercado Eu pedindo acho um pouco que menos ainda, e mais produto? Eu acho que ainda tem muito espaço, tá. Para o consulting, porque as empresas, elas estão muito conectadas no seu core. Né? Como que eu, por exemplo, se eu sou uma empresa de venda, eu preciso vender. O time da TI é o time que suporta para que eu consiga vender mais. Muitas vezes eu não tenho como ter um time muito grande, né, da TI, porque tudo isso, como o Márcio falou, é custo. Então, eu às vezes preciso muito da consultoria. E a consultoria, quando entra numa empresa, ela oxigena aquele ambiente.
porque ela traz muita novidade do mercado. Porque, como a gente comentou no início do papo, né? A gente já trabalhou em diversos cenários. Então, a gente conhece muito do que a outra empresa fez, o que a outra fez que deu sucesso. Então, toda essa bagagem, ela oxigena o ambiente e traz soluções novas. E no momento em que aquela empresa atinge, né, conseguiu chegar no que ela precisa, ela pode trocar, né, a consultoria. Agora já não vou mais precisar da consultoria diariamente aqui comigo, mas eu ainda preciso de uma consultoria que esteja comigo aqui pelo menos uma vez por semana, porque essa consultoria vai estar dividindo, eu vou estar dividindo com ela os meus problemas e ela vai me ajudar a trazer algumas soluções. Então, eu acho que tem muito espaço ainda. A consultoria ainda tem muitos anos aí ajudando as empresas. Legal, não é isso, Márcio? Pessoal, estamos começando a caminhar pro fim aqui, tá? Faltam aí. Mas já? Tá tão bom. O papinho vai avançando. Gente, como é que... eu já recebi muita gente aqui. E acho que cada vez eu pego um corte novo, né? E hoje a questão da era foi interessante, é verdade. Estamos bem no corte de uma era e provavelmente eu concordo que estamos num corte de era. E é a segunda vez que eu ouço falar da questão do humano, né? Do humano como prioridade, né? Isso está começando a cada vez mais tomar força. Eu acho que até um dos stands lá no Web Summit, que foi do Senac, estava falando muito disso, né? Do humano, né? E tentando trazer esse contraponto, né? Porque ele é muito forte. Olhando visão de 5 anos, Márcio, eu sei que é difícil aí a gente pensar em 5 anos, não só na questão de tecnologia, mas do trabalho, né? Nós somos da época que um monte de emprego acabou. Tem um monte, mas outras coisas surgiram. Começaram. Né? Eu lembro que recentemente tinha um cargo de prompter e parece que já acabou, porque o próprio IA já faz o prompter. Então, o prompter é um cargo que está começando a mudar de novo. Então, a pergunta é, o que você enxerga da relação homem-trabalho nos próximos 5 anos? É possível? Dá para pensar em 5 anos de mudança? Eu vou te falar que quando a gente fala 5 anos, por exemplo, em telecom, muda muita coisa. O hábito de consumo humano, ele é realmente sensível. Vou te dar um exemplo. A gente tinha telefone fixo. Isso era um empreendimento, era um patrimônio. A pessoa declarava no imposto de renda um telefone fixo. Tinha, né? E quando entra o celular, você começa, lógico, ele começa muito caro, você continua usando o fixo porque ele é caro. Na hora que você dá condições iguais... Que vira, né? Ele fala, peraí, cara, isso aqui é um fixo que anda, né? Poucas pessoas mantiveram o número fixo, era praticamente o teu CPF. Não, fulano é o 332, né? Você sabia a região, os bairros, você sabia onde o cara estava pelo início. Esse cara é um 2437, é um Barra, é um 331, é um Padre Miguel, né? Pobre, né? Às vezes você não sabia nem onde você morava, você dava o telefone, o cara já resolvia muita coisa. Quando entrou o celular, esse hábito imediatamente já... Quando veio o WhatsApp, lembra que o WhatsApp toda hora era cortado, saía e tal, porque você começou a fazer ligação, às vezes com imagem, numa qualidade boa, de graça. E aí a pessoa começa a usar cada vez menos o telefone e fala, cara, esse aparelho que um dia era para ligar, hoje você tem que falar assim, posso te ligar. Hoje é mais educado ligar, né? Ligar Ligar sem falar. Pode falar? Me ligou direto, cara. Direto? Tem que ser uma urgência. Espero que ele esteja morto e seja alguém ligando por ele. Senão eu mato ele. Seja alguém ligando para dizer que ele morreu. Porque, então, você vai mudando o hábito. Então, repara que mudar hábito é uma coisa fundamental para mudar a forma de consumir, a forma de interagir com a tecnologia. E ainda avançando mais, você tem a internet no teu telefone como uma coisa fundamental. E aí você pega esses, né, Elon Musk aí botando cada foguete que sobe, cospe de 27 satélites ao mesmo tempo. E, né, então, num futuro, você entra em casa com seu celular, lógico, né, no seu Wi-Fi. Eu não entro no Wi-Fi de tudo que é lugar. Mas na Europa ou em algumas outras cidades, você vai se acostumar a entrar no Wi-Fi da cidade, meu filho, e ficar feliz com ele. Tu não quer mais usar
teu pacote 5G, ainda mais no exterior. E funciona maravilhosamente bem. Você, ao mesmo tempo, aquele amor que você tinha pela tua operadora, na hora que você pinga no Wi-Fi que está funcionando bem, como o da tua casa, se for de outra operadora, se for de outra, a tua paixão por aquele negócio vai embora. Você quer o mais barato. Então, o hábito humano muda de uma forma, eu falei do fixo para o móvel, do móvel para voz, para internet de escada, perdão, pela internet via vídeo, né? Chamar de VoIP, né? De voz sobre IP. Se você fala de uma internet gratuita, você já, o teu pacote de dados, que para você era a coisa mais importante do mundo, pô, eu tenho um pacote de dados. Se você ficar sem um pacote de dados, você entra em depressão. Porra, venceu meu pacote de dados, eu tô ferrado, acabou meu mundo. Não, mas você entra no Wi-Fi, tanto faz com a tua operadora. Então as operadoras precisam trabalhar, estou falando de operadora, posso falar de outras marcas, de outras tecnologias, né, de outras indústrias. Você precisa ter algo mais no teu cliente, você tem que ter uma relação mais profunda, você escutar a voz do cliente ao ponto de você conseguir ao contrário. Você vai começar a ter marcas cruzando sabores. Eu sou a empresa tal de telefonia, mas que você vai ganhar benefícios em perfumes da loja tal, você vai poder ter ingressos no cinema tal, e por aí você vai começar a ter um cross-selling de marcas que conquistam o mesmo espaço de respeito do teu público. Então, te respondendo, a palavra-chave está em como ter uma relação de confiança tão grande com o teu cliente, que seja lá qual for o produto, desde que você mantenha as características de ser baixo custo, boa qualidade, bom atendimento, né? Você vai conseguir vai permear a tua relação com o cliente, ganhando, sempre evoluindo novas possibilidades dele adquirir novos hábitos e trazer aquilo ali para a vida. Para mim, eu acho que esse é o futuro, tá? É você ganhar um espaço no coração do cliente maior do que simplesmente o produto que você está oferecendo para ele, porque ele é momentâneo. Valéria mesmo falou. Tem alguns produtos que eu tenho, mas que ele já não está lá, mas eu tenho orgulho de já ter feito ele. O exemplinho lá que eu dei. Em algum momento vai chegar alguém ali, vai espetar alguma coisa e vai substituir. Mas se você tem um lugar no coração do cliente, uma usabilidade. Por exemplo, hoje a gente ainda fala de Apple como um item de valor, que a pessoa tira o celular, pô, o meu é um iPhone, o outro não é. Em termos de funcionalidade, já nem é lá isso tudo. Mas ele ainda tem um respeito pelaquela marca, ainda passa uma sensação de, sei lá, de poder, confiança, ou de segurança, que ele conseguiu manter mesmo não sendo mais inovador. Se você der um rolezinho na Ásia, na China, no Japão e tal, você vai ver que tem tuning de celular. Igual a gente faz computador para fazer game, você tem celular com zoom externo, com um monte de coisa que tá anos-luz de vantagem em relação ao iPhone. Em dados, em velocidade, em a prova d'água, que boia. Você vai na China, tu fica maluco com o que já tem lá. Só que hoje o cara ainda prefere ter, porque o dele ainda é um status. Né? Então ele conseguiu uma relação com a marca muito poderosa. Assim como os parques da Disney. O cara eu posso montar um parque em Orlando com mais brinquedo que a Disney. Mas vai chegar em Orlando, o cara quer ir na Disney. Porque ele conseguiu uma relação de amor com a marca que ele vai passar por séculos. Nossos netos vão chegar a querer ir à Disney. Porque eles conseguiram esse respeito da marca. Então, para mim, resumindo, experiência, né? O futuro é realmente você ter uma confiança, um prazer, uma nostalgia com aquela marca, de forma que você fala, cara, é isso. Você vai me dando novos produtos, eu vou consumindo, vamos seguir feliz. Eu acho que a gente vive também um certo paradoxo, que é quanto mais opções eu tenho, mais difícil é a minha escolha. Né? Isso quer seja de produtos, quer seja de soluções, quer seja de cardápio. Às vezes você chega num local que tem tanta é uma loucura. coisa. Café. Não é? Sabe aquele troço Qual assim, café? Corpo pra caramba. Você fala assim, eu café. nem sei.
Me dá esse rio. Qual o mais vendido, né? Me dá um combo. Você não consegue, não é? Abre tanta cor que não sai pra onde. Tem tanta Aumentado. cor. Vou dar outro Tu nem exemplo. provou aquilo. Outro exemplo que as meninas vão se conectar comigo nesse momento. Você chega na manicure, você não sabe qual é a cor do esmalte que você vai escolher. Você imagina a gente, né? Por quê? Tem tanta opção. Aí você olha e tem uma prateleira de vermelho que vai do vermelho mais escuro. Aí você vai vendo, não faz diferença nenhuma daquele para aquele. Não, tem diferença. Então eu acho que todo esse volume muito grande de coisas levam também a gente a uma exaustão na escolha. Então, o que o Márcio falou é interessante. Você conseguir capturar o teu cliente, porque você trata ele bem, porque você se antecipa a algumas coisas que você está vendo uma tendência de que ele precise, porque você conhece o segmento dele. Então, quando você conhece bem o segmento do varejo, você sabe o que os grandes ou médios ou pequenos varejistas precisam para se manter e para evoluir. Quando você chega com uma solução direcionada, que você consegue provar para ele que aquilo ajuda ele começa a criar essa relação de confiança com você e você começa a ser aquele consultor que ele está buscando porque ele confia na indicação que você vai fazer. Então, essa relação, porque, como eu falei, é muito exaustivo. Imagina você estar gerenciando uma empresa, você está liderando uma empresa e você ter que escolher todas as soluções nesse cardápio gigante de soluções e de produtos e de coisas que existem, né? A gente tem um quadro que a gente mostra quando a gente tem fornecedores de soluções. Você não consegue nem, hoje em dia, nem mais ler o nome deles de tantos fornecedores que tem nesse quadro. É tão gigantesco que a gente precisa justamente isso. Ouvir o cliente, se aproximar do cliente, entender a jornada dele, entender as dores que ele tem, trazer soluções factíveis. Não vou vender consultoria por consultoria, como o Márcio falou. Eu vou vender uma solução que vai fazer mais rapidamente você resolver esse problema e trazer outro para mim. Eu quero estar junto com você numa relação de longo prazo. Legal. Eu não quero levar uma solução para você e acabar um projeto, te entreguei e tudo bem, né? Fizemos aquele trabalho. Não, eu quero estar com você, eu quero ser seu parceiro, porque eu tenho essa capacidade, eu consigo levar soluções para você. Então, estabelecer essa relação de confiança e não ser mais julgado só por preço, né? Ah, você é um cara que tem um preço muito alto, então não serve para mim. Não, cliente, veja valor no que eu estou te entregando. E pode ser que eu consiga até melhorar o preço para você, porque a nossa relação é uma relação de longo prazo. Então, são essas coisas que eu acho que tem uma tendência para futuro, sabe? Complementando rapidinho o que você estava falando, repara como a gente, a pluralidade, né, de opções para escolha torna mais difícil. Você acaba, aí começam a surgir os influenciadores, né? Você fala assim, pô, o que o fulano tá falando? Já que a preguiça de ter que escolher aquele negócio e o medo de errar, você fala, cara, o que o fulano tá recomendando? Aí eu vejo muito Gartner nisso, né? Você quando pega um CIO, né? Eu hoje estou do lado da mesa do consultor, mas eu já fui do outro lado da mesa em que eu tenho que tomar a decisão de escolher para que daqui a 5 anos, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, escolhi a tecnologia certa, porque você vai gastar vai investir um dinheiro da empresa e pode ser que o cara fale, pô, mas você escolheu A, por que você não escolheu o B? Aí você fala, não, porque no Gartner estava no quadrante mágico e você foi ali. Aí eu vou a falar, então, pô, se o Gartner falou, então a resposta está lá. E a mesma coisa tem outros influenciadores de um monte de coisa, até da cor do esmalte. Exatamente. Aí, mas o que a fulana de tal está usando? Ela está usando, tal. Então, o poder do influenciador, na verdade, ele acaba te ajudando a reduzir as coisas. Você, quando vai no algoritmo, você vai escolher um filme, a gente passa mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Às vezes você desiste quando começa a assistir o filme, às vezes não é bom, fala, cara, por que eu escolhi esse? Aí você vai ter tantos para escolher o algoritmo de recomendação, ou algum influenciador, ou algum amigo, porque na locadora tinha isso, né? Tinha na locadora, você chegava na locadora lá, aí tinha um nerdzinho daquele, cara, esse filme daí tem... Cara, tipo, tu me contou o filme, cara. Agora eu quero mais ver. Tem que escolher outro. Então, mas eu acho que esse conceito do influenciador também, inclusive, é uma oportunidade muito boa de demanda, quando a gente fala de dados,
a gente está falando de cemitério de dados e tal. Repara o poder dos algoritmos de recomendação, de você fazer a apresentação para o cliente. Né? Às vezes você vai abrir um site ou uma TV, ele vai se reconfigurar com a maior probabilidade do teu consumo. Isso também é tendência e para tudo, desde a formatação do teu carro, as telas que você está usando, seja celular, tablet, sempre você vai ter um caminho mais curto para a tua escolha, para reduzir o custo de você dizer sim numa compra. Eu acompanhei uma empresa que eles estavam como foco fazer toda a migração de tecnologia para uma plataforma. E hoje, olhando esse tipo de decisão, não parece uma decisão muito correta. Talvez financeira, né? Porque você tem ali o benefício de estar numa plataforma só e aí começa a ter uma série de benefícios. Mas a visão é um pouco dessa, né? Um pouco mais customizada, mais multiplataformas. Porque não é só escolher o que está lá na ponta do Gartner, né? Talvez, porque às vezes o que está na ponta do Gartner atende necessidades, né? Aquela coisa do completo, da complexidade, tudo. Mas que o que está aqui embaixo como um possível futuro lá grande pode te atender muito bem. Ou pode te levar para uma jornada de 4, 5 anos com um investimento muito menor, né, Márcio? Hoje em dia, isso também que é o cara que vai te ajudar a escolher ali o café. Qual tipo de café você gosta? Forte ou fraco? Ó, esse café aqui é bom para... Esses 4 aqui é para quem gosta de café fraco. Esse aqui é para quem gosta de café mais... Então é mais ou menos essa ideia, né, Márcio? E você volta nele porque você criou aquela relação de confiança. Não vamos tomar um café? Não, vamos lá naquele café que o cara já sabe o café que eu gosto. Exatamente. E aí é que se cria essa relação de confiança. Exatamente. Né? Porque hoje em dia o multiplataformas acho que é a realidade. Sim. Né? O que as empresas querem, buscam, inclusive, é isso, né? Acabar de sair daquela concentração de uma plataforma única e olhar para o leque de mercado e, de fato, aplicar, né? E aí bota as comunicações via API, cria ali os protocolos, justamente para você cada vez mais poder usar o que cada um tem de melhor sem ter aquele legado, só 100% tal coisa. Não, hoje você já vê muitas empresas agnósticas, né? Fala, cara, inclusive IA, né? Também. Você quer usar um algoritmo, você não fica preso. Às vezes você bota 3 IAs diferentes para resolver o mesmo problema e ali você vê qual que está com um token mais barato naquele momento para você ir lá e gastar menos. Verdade, dependendo do tipo de pergunta, é menos complexo, você vai usar custo. Bora. Token, né? Legal, gente? Isso aí. Finalzinho aqui, estamos já batendo o final. Deixar esse espaço para vocês fazerem a consideração, agradecimentos finais, se quiser falar com a câmera, tá à vontade. Primeiramente agradeço vocês dois já. E Val, considerações finais aí, por favor. Bom, acho que assim, foi muito legal essa experiência, que eu agradeço também, né, o convite. É muito bacana quando a gente consegue pegar toda a nossa jornada, toda a nossa trajetória e contribuir para quem está começando, para quem está migrando, trazendo esses insights, né, que a gente conversou aqui durante esse tempinho. Então, é muito bacana participar assim, com vocês disso. E o que eu quero deixar é que a gente está aí disponível para quem, né, tiver mais alguma dúvida, o pessoal que vai assistir isso, faça contato através, né, da Udata, que a gente está aqui, a gente é parceiro, a gente pode contribuir também, a gente pode contribuir para quem é o empresário que está buscando alguma solução. Nós somos profissionais, né, do mercado que levamos soluções para os clientes. Legal. Mas e para quem também estiver ouvindo a gente, que queira entender um pouco mais, né, com um pouco mais de profundidade sobre a nossa área, sobre a área de dados, sobre o que é essa história toda de processar grandes volumes de dados, como é que a gente faz, como é que são esses algoritmos, né? A gente trabalha com isso, então a gente está disponível também para quem quiser bater um papo com a gente. Como é que tá teu nome lá na rede social? É Valéria Vasconcelos, o pessoal me acha lá no LinkedIn. Legal. O pessoal me acha aí também nas outras redes aí, Instagram também. Facilmente me acha lá como Valéria Vasconcelos com 2 L's. Legal. Vasconcelos. Gago, obrigado. Grande prazer estar aqui. Poder, mais uma vez, ter mais uma historinha aqui para contar com a Valéria. Tanta coisa que a gente aprendeu. A gente já passou da metade da carreira, né? Com 30 anos de carreira, a gente está numa fase de... Realmente, lógico, a gente aprende todo dia, a gente aprende a cada minuto, aprendi aqui hoje com vocês, mas a gente já está numa época já de começar a pensar em como passar esse bastão, o que eu posso ensinar, como é que eu pego os erros que eu tive na carreira e os acertos, como é que eu
facilito ali a jornada de quem está começando. Então, dentro dessa revolução empolgante que está acontecendo da IA, dos dados, de como armazenar, processar, contextualizar esses dados, eu vejo a formação de novas pessoas entrando na nossa área e são muito bem-vindas, né? Você, às vezes, quando pega algumas profissões, elas são fechadas, que aquela pessoa vai trabalhar contigo, você fica observando o que ela está fazendo, ela meio que não quer contar. A gente está numa profissão gostosa para isso. A gente entrega o melhor que a gente tem para qualquer um que senta do nosso lado e pergunta. E é um pouco desse futuro que eu acho que a humanidade está precisando, né? De colaboração, de um estender a mão para o outro e estar ali disposto a ajudar. Então eu me coloco à disposição, assim como ela, como o Gago, como Valéria e Gago, para que as novas gerações, né, novas, jovens ou reposicionamento de carreira, estejam sempre dispostos a falar, cara, não tem bicho de sete cabeças, se eu conseguir, qualquer um consegue, porque realmente está acessível, basta você se esforçar, correr atrás, né, pegar os ônibus cheios que a gente pegou, que tira o pé do chão, depois não consegue botar de novo, né, tá grande conquista, esse cara, hoje eu vim da minha casa até o trabalho com os dois pés no chão. Numa época não tinha nem ar-condicionado em trem, hoje em dia já tem. Então a gente viveu muita coisa legal e essa experiência pode servir para ganhar tempo. Acho que quanto mais puder ser feito com menos tempo e menos custo, vai ser melhor para as empresas, para as pessoas que estão aprendendo e para todos nós. Então, que venham para a nossa área, que entrem e nos ensinem cada vez mais. Fiquem à vontade, que estão entrando num cenário muito vasto de oportunidades. Legal. Gente, obrigado. Chegando ao fim aqui. Então agradeço. Tá? Coração aqui, pessoal da Hits. Bacana, foi um prazer pra gente. Legal, obrigado. Obrigado, Márcio. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. E não se esqueça, né? Curta esse vídeo para que a gente possa ter um alcance maior. Se inscreva no canal. Marca o sininho lá para receber notificações. E Gaguinho terminando aqui. Isso é tudo. Pepe, pessoal. Valeu, até a próxima. Bacana.